Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História. Vem comigo ver o tema da nossa aula. O objeto de conhecimento da aula 26, economia, produção, capital e trabalho, são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E essa aula tem como detalhamento trabalho formal e informal no Brasil e na região amazônica. Vamos lá então para a nossa aula. Então, nessa aula, nós vamos discutir um tema muito importante no nosso cotidiano, que é em relação ao trabalho. E a gente vai estabelecer a distinção entre o trabalho formal e o trabalho informal, e também com um olhar especial voltado aqui para a região amazônica, certo? Então, antes de tudo, vamos estabelecer os conceitos. O que é o trabalho formal? O trabalho formal é aquele que segue as leis trabalhistas estabelecidas pela CLT, ou seja, pela consolidação das leis do trabalho e outras legislações específicas. Então, a gente compreende aqui o trabalho formal, ele é caracterizado aqui por ter essa regulamentação, certo? Esse tipo de trabalho, ele é caracterizado por contratos registrados. E aí a gente tem a carteira de trabalho assinada, com direitos garantidos, como férias remuneradas, o 13º salário, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós temos também a licença maternidade, a licença paternidade e a aposentadoria. Só para a gente fazer um aparato aqui de contextualização histórica, a consolidação das leis do trabalho, ela foi estabelecida na década de 40, no governo de Getúlio Vargas, certo? Então, nós temos aí, da década de 40 para cá, a nossa famosa CLT, que regulamenta o trabalhador formal. Mas, como a gente sabe, né, a gente observando o nosso cotidiano, observando a nossa cidade, a nossa comunidade, a gente sabe que nem todo trabalhador ele é caracterizado aqui como um trabalhador formal. Existe também o trabalho informal, que é aquele que, por outro lado, ele não possui um registro oficial e, geralmente, ele ocorre fora das regulamentações estabelecidas pelas leis trabalhistas. Os trabalhadores informais, eles não têm, por exemplo, a carteira assinada, não têm acesso a benefícios como o FGTS, como férias remuneradas ou direitos previdenciários. Então, é comum que pessoas que atuem na informalidade, elas trabalhem como vendedores ambulantes, artesãos, diaristas, mototaxistas, entregadores, entre outros. Então, a gente tem em mente aqui, né? O trabalhador formal, ele passa por uma legislação, tem vários benefícios inclusos, e aquele trabalhador informal, ele não tem esse contrato formalizado e, infelizmente, acaba ficando fora desses benefícios. Então, além do trabalho, disso em relação ao trabalho formal, ele contribui para a arrecadação de impostos e para o financiamento da Seguridade Social. Empresas que empregam trabalhadores formalmente, elas devem seguir uma série de regulamentações, o que garante certa estabilidade e segurança para aqueles trabalhadores. No entanto, a informalidade, né, embora ela proporcione uma fonte de renda para milhões de brasileiros, ela apresenta desafios significativos, como a falta de garantias e direitos sociais, o que torna esses trabalhadores mais vulneráveis a condições precárias de trabalho e a instabilidades econômicas. Além disso, a informalidade ela também representa um desafio para o governo em termos de arrecadação fiscal.
fiscal. Por quê? Porque esses trabalhadores eles acabam não tendo como contribuir para a Seguridade Social, por exemplo. Isso compromete, infelizmente, a questão da terceira idade, né? Como fica a aposentadoria? Então, a gente estabeleceu aqui a diferença básica entre o trabalho formal e o trabalho informal. Agora, nós vamos ver com mais atenção cada uma dessas formas de trabalho. Então, nós temos aqui o trabalho formal, né? No setor formal, nós encontramos atividades nos setores público e privado, como a indústria e o comércio, os serviços e a agricultura. Então, percebam que aqui no trabalho formal, várias atividades elas podem ser inclusas, tanto no setor público como no setor privado, indústria, comércio. Então, ele consegue abranger diferentes formas de trabalho. As empresas, elas são obrigadas a seguir as normas trabalhistas, ou seja, a seguir a CLT e pagar os salários de acordo ali com respeitando o salário mínimo, né, dentro dos parâmetros legais. Então a gente tem essas distinções, essas especificidades aqui para o trabalho formal. Ele também é garantido pela existência de sindicatos, e isso aqui é muito importante, porque os sindicatos, eles representam os interesses dos trabalhadores e eles são responsáveis por negociar, debater, reivindicar melhores condições de trabalho por meio de convenções coletivas. E aí, continuando aqui, né, a respeito do trabalho formal, vamos ver as vantagens deles. Então, nós temos como vantagens aqui a garantia dos direitos trabalhistas, como férias, 13º, aposentadoria, licença maternidade, licença paternidade. Então, nós temos uma sequência de direitos que são previstos pela CLT, onde o empregado ele tem essas vantagens, né? E aqui, acesso à Seguridade Social, à aposentadoria, uma maior estabilidade e segurança no emprego. Então, ao final daquele mês de trabalho, o empregado formal, ele tem consciência de quanto ele vai receber, ele tem essa segurança, o que contribui, né, para um planejamento pessoal e familiar. Ele tem também a possibilidade de crescimento e progressão de carreira, porque muitas empresas, elas apostam no seu trabalhador e elas investem em cursos de capacitação, favorecendo esse crescimento e progressão. Além de acesso a benefícios, como plano de saúde, o que é muito importante, né, para muitas famílias, terem esse plano de saúde por conta de suas empresas e também o seguro de vida. Mas nem só de vantagens vive aqui o trabalhador formal. Quais são aliás, continuando aqui com o rol de vantagens desse trabalho formal, ainda que são muitas, né? Nós temos a proteção contra demissões arbitrárias e abuso de poder. Nós temos a Justiça do Trabalho, que ampara o trabalhador, protegendo de demissões sem justa causa, de abusos de poder, né? Então, nós temos um órgão em que o trabalhador formal, ele pode ser amparado em casos desse tipo. E também maior acesso ao crédito e financiamento, né? Os bancos, para que eles concedam crédito, concedam financiamento, eles solicitam que aquela pessoa que esteja pedindo essas vantagens, elas tenham ali um contra-cheque, né, para que o banco saiba que existe um salário que essa pessoa recebe. Então, isso é de extrema importância. Também condições de trabalhos regulamentadas e mais seguras. Então, as empresas, elas precisam fornecer um ambiente seguro para os seus trabalhadores. Então, elas têm uma cartilha ali que é exigida para que esse trabalhador ele tenha ali um ambiente bastante propício, saudável e seguro. E uma maior possibilidade de
qualificação e treinamento. É aquilo que a gente estava comentando, né? A respeito de como essas empresas, elas investem em capacitação profissional. Mas, como já tinha adiantado ali um pouquinho antes, a respeito dos desafios do trabalho formal, né? Nem só de vantagens aqui a gente traz, mas também esses desafios. Existe uma burocracia no processo de contratação e formalização. São muitos documentos, muitos processos, e algumas empresas menores, elas se queixam disso, que elas não conseguem dar conta dessa burocracia. Além de uma alta carga tributária, vários impostos. E esses impostos, elas são pagos tanto pelo empregador quanto pelo empregado. Isso tudo que é para garantir o acesso aos benefícios sociais. Outro desafio enfrentado pelo trabalho formal é em relação à rigidez nas leis trabalhistas. A gente está falando que a CLT ela foi criada lá na década de 40 no governo Vargas e hoje em dia, claro que passou por reformas, né? Mas hoje em dia nós temos trabalhos que não eram contemplados naquele período. Então, trabalhos digitais, esses trabalhos eles encontram algumas dificuldades por conta dessa rigidez nas leis trabalhistas. Além disso, existe a questão da desigualdade de acesso ao mercado formal de trabalho para diferentes grupos sociais. E quando eu trago aqui essa desigualdade, a desigualdade social que o Brasil, o nosso país, ele enfrenta, ele acaba trazendo esse abismo, né? Nós temos várias pessoas que têm capacitação, que têm níveis de escolaridade, enquanto outras não possuem. E muitas dessas empresas, elas exigem um nível de escolaridade, elas exigem cursos técnicos que, infelizmente, por conta das questões sociais, muitas pessoas acabam não tendo essas especificações e são obrigadas a ficar de fora do mercado de trabalho formal. Além dos desafios na adaptação ao mercado de trabalho formal em regiões com alta informalidade, como a gente vai ver no caso do Amazonas, né, que é uma região que tem alta informalidade. Mas para a gente falar um pouco mais sobre isso, vamos definir um pouco mais a respeito do trabalho informal. A gente está aqui, né, numa praia, observando um trabalhador ambulante, desempenhando aqui o seu trabalho. Isso aqui está caracterizado no trabalho informal. Por quê? No Brasil, uma grande parte da população ativa está inserida no mercado informal, especialmente em setores como o comércio ambulante, serviços domésticos, motoristas de aplicativos e trabalhadores autônomos. Então, todos esses que não possuem ali uma assinatura na sua carteira de trabalho estão inseridos nessa categoria de trabalho informal. O trabalho informal, ele representa uma grande parte da economia brasileira, mas também contribui para a desigualdade social e a falta de segurança financeira para muitas famílias. E, apesar disso, muitos trabalhadores informais, eles consideram o trabalho nesse setor como uma alternativa para sobreviver em um cenário de poucas oportunidades de emprego formal. Então, muitos trabalhadores, por não se encaixarem nas especificações de muitos trabalhos formais, eles acabam, sim, preferindo esse trabalho informal, né, para garantir o seu sustento. E quais são as causas agora, né? Vamos elencar aqui as causas do trabalho informal. Nós temos uma alta taxa de desemprego. Infelizmente, né, quando nós estamos nesses períodos de alta no desemprego, as pessoas acabam tendo que recorrer ao trabalho informal para garantir o seu sustento e o de suas famílias, né? Há também a questão da alta carga tributária e a burocracia. Muitas vezes para montar uma empresa ou para se candidatar mesmo ali como um empregador, aliás, como um empregado. Então, isso dificulta um pouco o acesso à questão do trabalho formal.
e a falta de qualificação profissional, como a gente lembrou agora há pouco, a respeito das desigualdades sociais, que elas aprofundam ainda mais esse distanciamento de muitos brasileiros para ser apto a um trabalho formal. Outras causas aqui, né, para o trabalho informal são as relações de trabalhos informais em setores específicos. Então, tem alguns setores da economia que já tradicionalmente, né, trabalham com esse tipo de trabalho informal, além da falta de incentivo à formalização. Por conta de toda a burocracia, por conta da questão tributária, isso acaba aí dificultando, né, desincentivando esse processo. A questão da instabilidade econômica. Muitas pessoas acabam preferindo, né, recorrer logo ao trabalho informal por conta dessa instabilidade. Então, a gente sabe, né, como o trabalhador precisa colocar ali o pão na mesa diariamente, então acaba tendo que recorrer. E também existe a cultura do emprego informal. Muitas regiões, muitas comunidades acabam que culturalmente o trabalho informal ele é muito generalizado. Então, e isso acaba fazendo com que isso seja um dos motivos para o trabalho informal. Mas vamos observar aqui as vantagens desse tipo de trabalho. Existe uma flexibilidade de horários. Atualmente, né, quando a gente fala no trabalho informal, sobretudo os entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativo, eles sempre comentam que fazem o próprio horário, vão trabalhar na hora em que querem, que precisam, que podem. Então, existe a questão dessa flexibilidade que é vista com bons olhos por muitos dos trabalhadores, né? A questão da burocracia, não tem muita burocracia. Para eu vender ali o meu bolo na frente de casa, eu não preciso de muita coisa, de muitos papéis, né? Então, por fato de não haver tanta burocracia, é também uma vantagem aqui do trabalho informal. Também isso dá uma maior autonomia a esses trabalhadores e baixo custo de entrada, né? Não precisam investir tanto para começar a trabalhar. E isso gera uma renda imediata. Muitas vezes, o trabalhador informal, ele não precisa esperar 30 dias para receber. Quem tem ali a sua banca, quem está vendendo seus produtos de forma ambulante na praia, por exemplo, onde nós estávamos agora há pouco, recebe no dia. Então, todo dia leva o seu dinheirinho ali para casa. Temos também a possibilidade de emprego de pessoas em situação de vulnerabilidade. Algumas pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, acabam recorrendo ao trabalho informal por falta de documentação, por essa questão de possibilitar esse emprego a essas pessoas que não conseguiriam, né, se encaixar nas normativas ali exigidas por muitos trabalhos formais. Então, isso também acaba empregando essas pessoas. A baixa exigência de qualificação formal, enquanto muitos empregos formais exigem determinadas qualificações, para o trabalho informal, isso não é tão necessário. Para eu vender algo na rua, não preciso ser um expert da matemática, né? Basta fazer ali as operações que a gente já consegue ter a qualificação para esse trabalho. E também o maior potencial de emprego para a população. Então, aquele que não tem aquele emprego formal, o emprego informal, ele acaba abrangendo uma maior parte de pessoas. Então, a gente já falou aqui sobre essas vantagens. Vamos explorar agora as desvantagens, os desafios do trabalho informal. Assim, uma questão mais pujante é a falta de proteção social. Por exemplo, nós temos aqui esse trabalhador ambulante, que está caracterizado aqui como trabalho informal. Estamos num dia de sol, numa praia. Agora, num dia de chuva, como a praia não tivesse ninguém, como é que esse trabalhador ele teria sua proteção, né? A gente sabe que o trabalhador formal, quando existe alguma intempérie, ele está seguro, ele tem a sua proteção. Por quê? Porque existe a contribuição para o INSS, existe a contribuição ali para o FGTS, que dá uma proteção para esse trabalhador, coisa que o trabalhador informal, infelizmente, não tem.
como também ele enfrenta a ausência de direitos trabalhistas. Não possui uma carteira assinada, não tem direito à licença paternidade, maternidade, não tem direito a férias remuneradas, né? Então, esses são desafios que o trabalhador informal ele enfrenta, além da instabilidade e de insegurança no seu emprego. Exemplo esse que nós comentamos agora, né? Infelizmente, apesar de ajudar muitos brasileiros, o trabalho informal, ele não dá, muitas vezes, essa segurança em relação ao quanto esse trabalhador ele vai ganhar. E muitos dos trabalhadores informais enfrentam uma baixa remuneração e dificuldade de acesso a crédito e financiamento, bem como condições de trabalho muitas vezes precárias, né? Muitas delas sem compreender todos aqueles direitos em relação a um trabalho mais seguro que o trabalhador formal muitas vezes possui. Existe também, além desses desafios, a falta de qualificação e capacitação profissional. Como não é exigido, muitos desses trabalhadores têm que trabalhar longas jornadas diárias e não conseguem se qualificar e se capacitar profissionalmente para sair desse trabalho informal. E esses trabalhadores, muitos estão sujeitos à exploração por parte, né, desse emprego informal e riscos à saúde e segurança no trabalho. Esse trabalhador aqui, por exemplo, passa longas jornadas ali do seu dia caminhando pelo sol, né? Então, isso traz um certo risco à sua saúde. A baixa formalização e a invisibilidade no mercado de trabalho é um desafio enfrentado por esse trabalhador. E isso gera um impacto negativo na previdência social e na seguridade social, uma vez que esse tipo de trabalho ele não contribui com a seguridade social. Nos últimos anos no Brasil, a gente vai ver aqui que houve um aumento do trabalho formal no ano de 2025, agora bem recente, né? E a gente tem aqui nessa reportagem, nesse trecho, abre aspas, o Brasil gerou 137.303 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2025. O resultado é o melhor dos últimos 3 meses. Isso é resultado da diferença entre 2,27 milhões de pessoas admitidas e 2,13 milhões de desligamentos em todo o país no período. Ou seja, o número de pessoas contratadas foi superior ao número de pessoas demitidas, o que gera um saldo positivo. Então, os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o novo CAGED, e eles foram divulgados no dia 26 de fevereiro pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Então, em relação ao estoque total de pessoas empregadas no país, o Brasil registra 47,3 milhões de desempregados, de empregos formais. Isso teve aí um crescimento de 3,6 em relação a janeiro do ano passado. Então, a gente observa aqui com essa notícia que nós tivemos um saldo positivo, um crescimento no número de empregos. No entanto, o número de trabalhadores informais, ele ainda é muito alto. Aí a gente observa agora um dado do IBGE, né, que a informalidade ela recua no mercado de trabalho em janeiro. O percentual de pessoas trabalhando na informalidade no país caiu para 38,3% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Isso significa que 39,5 milhões do total de 103 milhões de trabalhadores no país trabalhavam sem carteira assinada ou sem CNPJ, de acordo com o PNAD, que foi divulgado aí na quinta-feira, 27 de fevereiro, pelo IBGE. E agora que a gente já tem esses dados a respeito do Brasil, vamos focar um pouquinho aqui, vamos trazer essa discussão para a região amazônica, porque a região amazônica ela apresenta características muito específicas, né? Características geográficas e sociais, que influenciam diretamente no mercado de trabalho.
a informalidade ela é ainda mais presente na região amazônica devido a diversos fatores. E que fatores são esses? Nós temos uma economia baseada em atividades extrativistas, como a exploração de recursos naturais, como a madeira e minério, que geram empregos informais. Então, essas atividades elas se concentram muito na região do interior do estado, o que acaba dificultando uma fiscalização pela garantia dos direitos trabalhistas. Existe também a presença de comunidades tradicionais, muitas comunidades indígenas e ribeirinhas que praticam atividades de subsistência, que não se enquadram no trabalho formal. A dificuldade de acesso também é uma questão, por conta da vastidão da região e a falta de infraestrutura, o que dificultam a fiscalização e a formalização do trabalho. Além disso, as grandes distâncias, a distância entre os centros urbanos e as comunidades dificultam essa fiscalização e a formalização. A realidade na região amazônica, observando ainda que o Amazonas, apesar de todos esses entraves, ele experimentou uma diminuição significativa no número de pessoas sem emprego, com a taxa de desocupação caindo de 15,4% em 2021 para 8,4% em 2024. Mas, apesar disso, a melhora no desemprego, o Amazonas ele ainda enfrenta um alto nível de trabalho informal, já que o Estado registrou a 5ª maior taxa de informalidade do Brasil, com 53,8%, ou seja, mais da metade da população, da força de trabalho atuando sem os benefícios e proteções de emprego formal. E embora o IBGE não forneça uma lista exaustiva de todos os tipos de trabalho informal no Amazonas, os estudos e pesquisas indicam, como o PNAD contínua e a economia informal urbana, que permitem identificar algumas das principais atividades informais na região. E são elas. Nós temos aqui as atividades extrativistas, com a exploração de madeira, onde muitos trabalhadores atuam na extração ilegal de madeira, sem os devidos registros e licenças. Também atuam na mineração, com a extração de minerais, como o ouro, que também gera empregos informais, e muitas vezes em condições precárias e com impactos ambientais negativos. Ou seja, além de contribuir para esses empregos informais, também prejudica bastante a questão do meio ambiente. Outra atividade aqui, nós temos a pesca e coleta. A pesca artesanal e a coleta de produtos da floresta, como a castanha do Pará e o açaí, são atividades comuns em comunidades tradicionais e, muitas das vezes, sem formalização. Nós temos aqui outro tipo de trabalho, o comércio e serviços, com vendedores ambulantes, onde a venda de produtos em ruas, feiras e mercados é uma forma comum de trabalho informal. Temos também os trabalhadores autônomos, artesãos, pequenos reparadores e outros profissionais que trabalham por conta própria e, com isso, sem um registro formal. Outro tipo de trabalho aqui, nós temos os trabalhadores domésticos. Então, muitos trabalhadores domésticos atuam sem carteira assinada, sem acesso a direitos trabalhistas, ficando de fora do trabalho formal. Outro tipo também, nós vamos falar que na região amazônica, nós temos a questão da agricultura e da subsistência, que são muito fortes na região. A agricultura familiar, que são os pequenos agricultores que produzem para consumo próprio ou para venda em mercados locais, e aí muitas das vezes sem o registro formal. Temos também as atividades de subsistência, onde as comunidades tradicionais, como as indígenas, as comunidades ribeirinhas, elas praticam atividades tradicionais de caça,
pesca e coleta para sua própria sobrevivência. Temos também outras atividades, como o transporte informal, algo que surgiu nos últimos anos, né? Os mototaxistas e outros trabalhadores que oferecem serviços de transportes sem esse registro formal, que a gente vê bastante nos centros urbanos, e a construção civil, com trabalhadores da construção civil que atuam por conta própria ou em pequenas empresas sem esse registro formal. Esses tipos de trabalho, eles são muito marcantes na região amazônica, né, que possui aí a 5ª maior taxa de trabalho informal do país, certo? Então, nós já compreendemos a distinção entre o trabalho formal, o trabalho informal, observamos os índices a respeito desses trabalhos na região amazônica. Então, nós podemos finalizar a nossa aula e até a próxima.